Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e agora a gente vai ter uma aula de matemática e ciências. Mas por que, professor, que é uma aula que envolve duas disciplinas? Porque a gente vai tratar de um assunto de ciências, mas analisando dados estatísticos, tá bom? Que a gente aprende em matemática. Por isso, o nome da nossa aula é esse, DENG, Análise de Dados Estatísticos. Olha só, turma, o objetivo da nossa aula é analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictórios com base em informações das diferentes áreas do conhecimento e produzir texto com a síntese de sua análise. Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos, colunas ou linhas, referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. Você sabe o que é um gráfico, uma tabela, tá? Veja só. Os gráficos, eles representam resultados de pesquisas. Então, quando você quer pesquisar, quer saber de alguma coisa, você vai realizar a pesquisa e, geralmente, os resultados das pesquisas, eles são mostrados através dos gráficos. Por quê? Porque ele vai auxiliar na sua compreensão, tá? Esses gráficos, eles possuem um título, possuem legenda, que é para você, ao olhar, já identificar todas as informações que aquele gráfico está transmitindo. E existem alguns tipos de gráficos. Na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre 4 tipos de gráficos, tá? O gráfico de colunas, o gráfico de barras, o gráfico de setores, que também é conhecido como o gráfico pizza, e o gráfico de linhas. Cada um desses gráficos tem um objetivo diferente, tá bom? Olha só, o gráfico de colunas é um gráfico em que é usado retângulos na vertical, tá bom? E esse gráfico ele é utilizado para comparar resultados de uma pesquisa. O seu uso é muito comum na conta de energia, na conta de água e nos jornais também para apresentar dados informativos sobre qualquer tema. Observa o primeiro exemplo de um gráfico de coluna. Então, a gente tem o título do gráfico, que é Disciplina Favorita dos Estudantes, e aí, logo abaixo, nós temos a legenda, tá? Cada disciplina, ela possui uma cor específica. Por quê? Porque é através dessa cor que você vai identificar no gráfico a quantidade de alunos que prefere aquela disciplina. Se você observar, nós temos a matemática na cor laranja. Então, na vertical, o número 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21, ele está indicando a quantidade de alunos. E a matemática, ela vai até a linha do número 18. Significa o quê? Que 18 alunos preferem matemática. Já se nós pegarmos a disciplina de inglês, que é a cor azul, ela está lá entre o número 6 e o número 9. Como esse gráfico ele apresenta um intervalo de 3 alunos, né? 0, 3, 6, 9, o inglês ele está lá entre o 6 e o 9. Então, nós não temos uma informação exata, pode ser 7, pode ser 8. Já a disciplina de português, ela está lá de cor creme, né, um begezinho mais claro, e ela está no número 12. Por quê? Porque 12 alunos preferem a disciplina de português. Já o gráfico de barras, o que diferencia ele do gráfico de colunas é por quê? Porque essas barras, elas estão na horizontal, tá bom? Mas eles utilizam com a mesma finalidade do gráfico de colunas. Olha só, lanche preferido dos estudantes do 4º ano A. Aí nós temos os tipos de lanche, pizza, coxinha, cachorro-quente e a quantidade de alunos, né? O número que mostra a quantidade de alunos, ele está na horizontal lá embaixo, olha só.
0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Aqui ele utilizou um intervalo de 2 alunos. A cada 2 alunos ele realiza uma contagem. Por exemplo, qual é o lanche preferido pelos alunos? Logo você vai observar que a cor que está em uma escala maior é o verde. Por quê? Porque ela está chegando no número 10. E qual é o lanche que está representado pela cor verde? A pizza, tá bom? E qual é o lanche que os alunos menos têm preferência? A coxinha, olha só, apenas 2 alunos preferem a coxinha. O gráfico de linhas, ele é muito utilizado para representar pesquisas de intenção de voto, tá? E para identificar o crescimento ou decrescimento de algum dado, de alguma informação, tá bom, turma? Olha só, aqui a gente tem o título do gráfico, horas de uso do celular. E nós temos na legenda o nome de 4 crianças, o Mateus, a Mariana e o Moisés. Lá embaixo nós temos o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. E na vertical, olha só, na vertical nós temos a quantidade de horas que cada um deles passa no celular. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até 7 horas. E a linha que está representada por uma cor diferente, tá? O Mateus é verde, a Mariana azul e o laranja é o Moisés, ela vai crescendo e decrescendo para mostrar o quê? A evolução de horas que eles passam no celular a cada dia. Então, vamos pegar a Mariana para a gente analisar. Ela começa a segunda lá entre 3 e 4 horas. Lá na terça, ela sobe para 5 horas. Mas já na quarta, o uso do celular dela cai para 1 hora. E assim vai acontecendo no decorrer da semana. Então, o gráfico de linhas é esse gráfico que você consegue analisar o crescimento e o decrescimento dos dados que você está analisando, tá bom? Já o gráfico de pizza, ele é um gráfico muito simples, que ele é feito na forma de um círculo dividido em fatias, para mostrar geralmente o tamanho, tá? Aqui, por exemplo, atividades físicas praticadas pelos alunos da escola. E aí está dividido em fatias maiores e em fatias menores. Aqui ele não te dá uma quantidade exata, ele só te diz que a maioria dos alunos preferem qual modalidade? O futebol. Olha só, turma, agora que nós analisamos um pouquinho cada tipo de gráfico e entendemos para que eles servem, a importância dos gráficos, que isso é da disciplina de matemática, tá bom? A gente vai entrar um pouquinho na área de ciências para falar sobre a dengue. Então, você sabe que a dengue ela é uma doença causada por um vírus, tá? Mas como que esse vírus chega na gente, professor? Através da picada de um mosquito. Mosquitinho esse que tem um nome um pouquinho complicado, o Aedes aegypti, tá? E você pode ter diversos sintomas dessa doença. Mas antes, vamos observar algumas informações importantes. Olha, a transmissão da dengue, como eu acabei de falar, ela acontece através da picada do mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito ele veio de muito longe, ele veio lá do Egito e hoje ele está presente em toda parte do mundo. E a dengue, turma, ela não é uma doença contagiosa. Você pode ficar ao lado de qualquer pessoa que está doente, que está com dengue, que você não vai adoecer também, tá bom? Diferente de outras doenças contagiosas que você não pode ficar do lado da pessoa, a dengue ela não é contagiosa, tá? Você só vai adoecer de dengue se você for picado pelo mosquito. E o período de incubação, ele leva de 5 a 15 dias. Mas o que é incubação, professor? Incubação é o período que vai começar a aparecer os sintomas em você. Então, se você foi picado pelo mosquito hoje,
vai levar no mínimo 5 dias após a picada para que os sintomas comecem a aparecer no seu corpo. Se a pessoa infectada não procurar atendimento médico, a dengue pode piorar, pode desenvolver algumas formas mais graves e, muito importante, a dengue pode levar à morte. E os sintomas da dengue, turma, são esses aqui, olha. Febre alta, mal-estar, dores no corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo e, muito importante, se você sentir qualquer um desses sintomas, fale para o papai, fale para a mamãe, fale para a sua família, para que eles te levem ao médico, tá? E aí o médico vai te consultar, vai verificar tudo o que você está sentindo para te dar o tratamento adequado. Professor, mas por que a gente está falando de dengue? Porque, turma, atualmente no Brasil existe uma epidemia de dengue. O que é epidemia? É quando acontece muitos casos de uma doença, tá bom? E onde que entram os gráficos? Porque agora a gente vai analisar essas informações. Olha só, turma, vamos analisar esse gráfico de colunas. Lá em cima nós temos o título, disparada. Casos de dengue em janeiro de 2024 aumentam mais de 500% em relação a anos anteriores. E aqui nós temos 3 anos sendo comparados. Janeiro de 2022, com mais de 40 mil casos, janeiro de 2023, com mais de 60 mil casos, e janeiro de 2024, com quase 400 mil casos. Por isso, nós dizemos que estamos vivendo uma epidemia de dengue no Brasil, porque a dengue ela cresceu de uma forma muito grande, mais de 500%. Apesar dos casos terem crescido tanto, as mortes diminuíram. Essa informação que está logo abaixo no gráfico. Em janeiro de 2023, aconteceram 36 mortes por dengue. Já em janeiro de 2024, essa quantidade caiu para 24. Vamos analisar agora mais um gráfico. Olha só, esse gráfico ele tem o título Brasil pode ter até 4,2 milhões de casos de dengue em 2024. Total é mais que o dobro de 2015, pior ano da série histórica. Esse gráfico ele já é um outro gráfico. Qual é o gráfico? O gráfico de barras. Ele é muito parecido com o gráfico de colunas. A diferença é que o de colunas, as barras estão na vertical e o gráfico de barras, as barras estão na horizontal. E lá embaixo a gente tem o ano de 2024 e a informação. 390 mil casos registrados até agora. Mas até agora quando, professor? Aí lá embaixo tem assim, olha. Série histórica do Ministério da Saúde atualizada no dia 12 de janeiro, tá bom? Essa informação ela foi atualizada nesse dia. E aí você fala assim, mas professor, o ano nem acabou e ele está dizendo que a gente pode ter até mais de 4 milhões de casos? Por que isso acontece, turma? Porque o Ministério da Saúde está fazendo uma projeção. Se em janeiro a dengue cresceu mais de 500%, então se ela continuar crescendo dessa forma até o final do ano, a gente vai ter quantos milhões de casos? Quase 4 milhões e 200 mil casos de dengue. Beleza? Olha só. Aqui a gente tem mais um gráfico, tá? Um gráfico de colunas com o título Brasil bate 1 milhão de casos de dengue em 2024. E aí ele traz informações dos casos de dengue desde o ano 2000 até o ano de 2024, para que a gente possa comparar em que ano que cresceu, em que ano que diminuiu. Aqui em Imperatriz, a gente tem uma informação importante sobre o ano de 2023, né? Em 2023, Imperatriz teve 280 casos de dengue e 56 casos de chikungunya.
E nós, eu, você, sua família, sua comunidade, pode trabalhar para que a gente sempre consiga diminuir os casos de dengue imperatriz, cuidando para que os locais onde esse mosquito possa se reproduzir, locais com água parada, tá, não existam. Então você pode fazer na sua casa uma vistoria, olhar se tem pneu velho, olhar se tem alguma tampinha de garrafa, pode falar para os seus colegas e todos nós combatermos juntos essa doença. E já que todos nós juntos podemos combater a dengue, eu quero te passar uma atividade bem legal, que você vai fazer com auxílio do seu professor ou da sua professora. Você vai fazer uma pesquisa aí na sua sala de aula, tá? E vai fazer uma pergunta simples. Se algum dos seus colegas já adoeceu de dengue em 2024. Após fazer essa pesquisa, com o auxílio da sua professora ou do seu professor, você vai escolher um tipo de gráfico e vai montar um gráfico para a gente, tá? Você pode fazer ele no caderno de desenho, tá bom? E vai gravar um vídeo para apresentar o resultado da sua pesquisa aqui para a gente da TV do CAIDS. A gente vai receber o seu vídeo nesse número de telefone que está aparecendo aqui na tela, tá bom? E transmitir essas informações para toda a nossa cidade. Faz a atividade que eu aguardo aqui para a gente olhar o resultado. Por hoje é só e até o nosso próximo encontro, turma. Tchau!